Fizemos uma pausa no mês de dezembro, mas o seminarista Eliezer retomou no finalzinho de dezembro já a exposição, e nós daremos sequência, continuidade, até encerrarmos por completo o capítulo 7, se assim Deus quiser. Então vamos ler a palavra do Senhor. Se você puder, permaneça com o texto aberto, para atentar àquilo que nos comunica a Santa Escritura. Diz assim o texto bíblico: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem, que se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Lembra da escola bíblica dominical? Vamos orar? Vamos orar ao Senhor agora. Ó Pai, pela tua santa palavra temos a instrução, e te suplicamos, ó bendito Deus, que fales ao nosso coração, porque nós somos carentes, necessitados da orientação que procede de ti. Nosso entendimento é nulo se o teu Espírito não trouxer luz, não abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos, para nos comunicar a tua verdade. E apesar do instrumento, fales conosco mais uma vez, fale ao teu povo, fale à tua igreja. O Senhor conhece a realidade de cada um, o Senhor vê lá o profundo que nós não contemplamos. Ó bom Deus, alimenta-nos uma vez mais. Somos como aquela multidão faminta que aguarda do Senhor. Dá-nos de comer, ensina-nos a tua verdade. Somos ovelhas desorientadas que precisam da orientação do bom pastor para encontrar pastos verdejantes. E a confiança que temos é que és o bom pastor, o Deus de amor e graça, que sempre falas, que sempre orientas. Então, ó Deus, se conosco mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Se alguém que acabara de converter, decidiu, caminha com Jesus agora, chega para você e pergunta: meu irmão, eu me tornei cristão, eu preciso saber como faço para nutrir a minha vida. O que vem depois de ser cristão? Pois bem, agora eu sou um cristão, eu quero andar com Jesus, eu quero obedecê-lo, eu quero caminhar com o Senhor, o que eu faço? Eu acho que duas coisas bem imediatas, diretas, em certo sentido simples, nós diremos: você precisa em todo tempo ler a palavra de Deus e orar. Como um sábio cristão escreveu quando perguntaram a ele o que era mais importante a um pássaro, o que era mais importante a um cristão, se a oração ou a palavra, ele disse: o que mais importa a um pássaro, a asa direita ou a esquerda? Então, a primeira coisa que nós diríamos é: você não pode se afastar da Bíblia e nem da oração, você precisa aprender a orar. Porque lendo a palavra você ouvirá Deus, orando você falará com Deus, terá comunhão com Deus. É claro que vários livros podem ser úteis como boas ferramentas, vídeos na internet, aconselhamentos, palestras, exposições, nós podemos dar inúmeros conselhos, mas nenhum desses é mais importante do que dizer a um cristão: você precisa aprender a ler a palavra e orar ao Senhor. Lembra que quando Jesus estava com os discípulos, eles fizeram em especial, em particular, um pedido a Jesus que os ensinasse. E este pedido não foi: Senhor, nós queremos aprender como que num casamento nós podemos transformar água em vinho, porque isso é espetacular. Eles não perguntaram. Eles não perguntaram a Jesus como era que eles podiam orar para que ressuscitasse um morto, coisa que eles viram com os próprios olhos. Eles não perguntaram: Senhor, que virtude é essa que um coxo pode passar a andar, que um cego volta a ver? Senhor, que virtude há que os demônios lhe submetem? Nos ensina técnicas de oratória, como nós podemos alcançar uma multidão inteira com a pregação. Não. O que eles perguntaram em particular para Jesus foi: Senhor, ensina-nos a orar. Nós queremos aprender a orar.
E eu sei que essa dúvida permeia de fato muitos de nós. Nós gostaríamos de aprender a orar, nós gostaríamos de orar de forma mais efetiva, de forma mais eficaz. Como que nós aprendemos a orar? Irmãos, se os discípulos que estavam do ladinho de Jesus, literalmente vivendo o dia a dia com Cristo, tinham dúvidas e pediam: Senhor, por favor, nos ensina a orar, o que sobra para nós? O que será de nós? Essa mesma necessidade que estava no coração dos discípulos, é a necessidade de cada um de nós. Senhor, nos ensina, nos matricula, nos coloca na escola da oração. Nós queremos aprender a orar. E por mais que alguns de nós tenham anos de fé, anos de caminhada na igreja, nós sempre seremos alunos na escola da oração. Sempre há algo a aprender. Aliás, o texto bíblico vai dizer que ninguém sabe orar como convém. Não sabemos orar da forma correta, absoluta. É o Espírito que está nos ajudando. Mas nós precisamos desejar orar. Todos nós sabemos que a oração é vital à vida espiritual. É essencial. Por vezes nós consideramos como uma obrigação a ser cumprida, como um objetivo, como algo que a gente tem que fazer, porque de fato nós somos religiosos. Mas nós precisamos voltar à Escritura e perceber que isto é um privilégio, que é um deleite, que é um meio de graça, que é uma oportunidade que nós temos, que o Pai nos concedeu. Nós podemos orar em nome de Jesus e sermos ouvidos. Nós servimos a um Deus que responde orações. Nós não estamos como os servos de Baal que Elias desafiou naquele monte, fazendo um monte de trejeito, de movimento, de rituais, e Baal está calado. Nós não estamos clamando a um Deus que ficou no passado. O nosso tributo não é a um Deus criado por mãos humanas. Nós não estamos falando com alguém que tem ouvidos agravados ou mãos curtas. Nós estamos orando a um Deus vivo, que é poderoso para responder orações. E eu e você testemunhamos que Deus tem respondido às nossas orações, que Deus tem falado conosco. Os discípulos que estão ali assentados sobre a relva, boa parte daquele povo ouvindo um dos maiores sermões de Jesus, a maior pregação da história, sentados ali ouvindo Jesus, receberam uma série de ensinamentos que nós já passamos por eles aqui. Desde o início do capítulo 5, há muito ensino, as bem-aventuranças, as instruções da vida, da espiritualidade. Mas agora, alguns deles, como eu e você, poderia perguntar: eu ouvi muita coisa boa, mas sabe o que vem ao meu coração? Como que eu faço para cumprir essas coisas? Como que eu coloco em prática? Eu aprendi, eu fui desafiado, a palavra de Deus veio sobre mim, mas ai de mim, como eu faço para cumprir? Então, no meio destas dúvidas que podem perpassar o nosso coração, Jesus diz: peça, busque, bata. Ou peça, bata e busque. Peça a Deus, que é poderoso para fazê-lo um instrumento nas mãos dele. O que o Senhor nos ensina? Onde nós encontramos a habilidade para cumprir os ensinamentos de Jesus? Nós encontramos em Jesus. Onde nós teremos capacidade de amar o nosso inimigo, como nós aprendemos aqui, irmãos? De orar por quem nos persegue, de fazer o bem a quem nos quer mal. Como nós vamos ter capacidade de reconhecer a nossa miséria? Somente por Deus. Peça e lhe será dado. Bata e lhe será aberto. Busque e você encontrará no Senhor, que te chama, graça para servi-lo. O que Jesus nos ensina sobre oração e boas obras? Neste texto, o que o Senhor está nos ensinando? E a primeira coisa que desejo destacar aqui, irmãos, está nos versículos 7 e 8. Vamos ler juntos o versículo 7 e 8 como igreja? Pedi. Quantas vezes nós já esmorecemos nos pedidos que outrora eram bem vívidos diante de Deus? Coisas que nós constantemente orávamos, a gente foi esmorecendo, diminuindo, deixando e ficou para trás. Faz uma retrospectiva comigo. Lembra aquele familiar que você orava para Jesus salvá-lo e ele ainda não reconheceu Jesus como Senhor? Você parou de orar. Nós orávamos situações da nossa casa, do nosso cotidiano, da nossa vida, de nossa igreja, e a gente vai com o passar do tempo assim perdendo a força. Essas coisas se tornaram menos importantes?
ou porque a gente não manteve a perseverança devida. A gente esmoreceu na jornada. Esses desejos se embotaram e nós perdemos de vista a necessidade que nós temos de reacender a chama da busca pelo Senhor, de orar. Nós gastamos mais tempo planejando, estabelecendo, imaginando, construindo do que orando. Alguém sabiamente escreveu: quando o homem trabalha, ele trabalha, mas quando o homem ora, Deus trabalha. Quando uma igreja faz, ela faz, mas quando uma igreja se coloca a orar, quem que faz por ela? Deus. O Senhor está nos ensinando algumas verdades. Alguns de nós precisam ser chamados a isso. Volte a perseverar em oração. Esse é o sentido do texto de Jesus: peça, busque e bata. São exemplos de Cristo, figura de linguagem para dizer: ei, discípulos, voltem, sejam intensos, está aqui, sejam intensos e perseverantes na oração. Intensidade pode ser também aqui mais uma palavra ramificada de intencionalidade. Orar com intenção, com propósito, com foco, com objetivo, buscar ao Senhor. A primeira coisa que ele diz é pedir. Há uma escala aqui, parece uma coisa que cresce. Peça, bata e vá buscar. O Senhor está dizendo a nós. O verbo usado aqui neste texto sobre pedir, dá uma ideia de alguém que pede a um superior. É alguém que está abaixo pedindo para alguém que está acima. E a oração faz isso conosco. Tem muita coisa que a oração nos ensina e nos humilha. Porque nós estamos pedindo aquilo que nós não temos capacidade de fazê-lo. Aquilo que nós não podemos obter. Senhor, eu estou orando pelo coração daquela pessoa, porque se eu pudesse, eu entrava lá, eu mudava aquele coração, eu trocava a chave, eu abria aquele coração, mas eu não posso. Isso só o Senhor pode fazer. Eu peço, Senhor, olha para essa alma. Veja que na parábola que Jesus compara a oração do publicano e do fariseu, o fariseu não está pedindo. O fariseu está informando Deus: ó, Senhor, eu não sou como este. Eu oro, eu jejuo, eu faço a religião como deve ser feita. E quem que está pedindo, como de fato um pedinte, um pobre: Senhor, sê propício a mim, pecador? É aquele que volta para casa justificado. Nós temos, segundo Jesus, a alegria e a graça de pedir a Deus, de estar diante de Deus suplicando: Senhor, olha para nós, Senhor, atenta para o teu povo. Olhe para a história bíblica, os patriarcas oraram, Abraão orou, Isaac orou, Jacó orou. Se você voltar à história, você vai ver os homens orando. Ana orou. Elas estão buscando a Deus, clamando ao Senhor, pedindo ao Senhor, porque Ele tem poder de fazê-lo. Ou você esqueceu do texto, de que a oração do justo pode muito os seus efeitos. O texto bíblico vai nos lembrar que Elias era um homem como eu e você, sujeito às mesmas paixões. Mas o Senhor usou aquele homem para ele orar e parar a chuva, e ele orar e voltar a chover, ou o contrário. Deus pode fazer, sim ou não? Peça a Deus. Segunda verdade que esse texto ensina: buscai. Buscar é pedir, é pedir. Mas em certo sentido, escala aqui, segundo o comentarista bíblico, eu gostei dessa interpretação, porque é também agir. Inclui uma petição fervorosa. Uma pessoa deve ser ativa quando ela busca a Deus, ela pede a Deus. Por exemplo, você pede a Deus: Senhor, eu quero conhecê-lo mais. É uma oração que todos deveríamos fazer, sim ou não? Senhor, eu quero conhecê-lo mais, eu preciso conhecê-lo mais. E aí você permanece com a sua Bíblia fechada. Você pediu, mas você não está buscando quanto deveria. Senhor, eu quero, Senhor, saber mais das tuas promessas. Então nós temos que pedir a Deus, e nós temos que buscar estudar a palavra de Deus, crescer mais no Senhor, buscar mais conhecimento da Escritura. Então, em certo sentido, há um verbo aqui, há um movimento. Você pede e você busca no Senhor. Lembra do texto de Isaías 55? Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Oséias capítulo 6, versículo 3 diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Você está conhecendo a Deus? Prossiga em conhecê-lo. Pode ser uma meta para o seu novo ano. Deus, eu quero conhecê-lo mais. Eu preciso mais, Senhor, do Senhor. Eu quero saber mais de Ti. Busque. Busque. Quanta gente buscou a Jesus. E o texto bíblico vai mostrar para nós a alegria daqueles homens que encontraram Cristo.
Alguns, inevitavelmente, nem estavam buscando, e o Senhor os encontrou. A mulher samaritana, depois de sair do poço e voltar para Samaria avisar aqueles homens, ela disse: achei o Cristo, encontrei. Busque. Irmão, seja intencional, perseverante na sua busca pelo Senhor. Busque a Deus. E o terceiro aspecto aqui neste versículo é: batei e abrir-se-vos-á. Bater é pedir e também agir e perseverar. O adorador bate repetidas vezes até que a porta se abra. É um sentido de perseverança. Há 3 imperativos aqui: busque, ou peça, busque e bata para que ele seja aberto. E você vai lembrar de parábolas da insistência em bater a porta. Daquele amigo que você chega de madrugada e bate: me atenda, por favor, eu estou precisando, abra a porta para mim. Eu quero algo. O Senhor está usando em outras parábolas a mesma ideia. Seja perseverante. Bata uma vez, bata a segunda vez. Continue dizendo: por favor, Senhor, julgue a minha causa. Olha para a minha vida, se propício a mim. Senhor, por favor, olha para nós. Senhor, por favor, dá-nos Mairique para evangelizar. Como a oração de John Knox: dai-me a Escócia ou eu morro. Quantos de nós pode orar pelos perdidos com intensidade, dizendo: Senhor, por favor, abra a porta, Senhor. Por favor, Senhor. Porque nós estamos imersos em pedidos egoístas, materialistas, interesseiros. Nós vamos ter as respostas quando nós tivermos pedidos espirituais de acordo com a santa vontade de Deus. Há uma ênfase no versículo 8: pois todo o que recebe, todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Então há aqui para você, cristão, para mim, não só uma indicação de Jesus que nós devemos pedir, buscar e bater, mas há uma promessa que nós vamos ser ouvidos. É claro que o Senhor não está dizendo que tudo que você pedir, você vai receber. Ainda bem. Deus não é um pai inconsequente. Deus sabe o que é melhor para nós. Deus conhece a nossa vida. Mas a gente pode orar e saber que nós somos ouvidos. Todo cristão genuíno deve orar dessa maneira, ter a certeza que ele pode e que ele será atendido por Deus. Mas algumas coisas são importantes aqui. A primeira que eu destaco neste versículo 8 é: o Senhor não está dizendo que tudo que nós pedirmos, a parte da sua palavra, nós vamos receber. Como pedidos egoístas, centrados em desejos carnais. Quando pedimos, nós devemos pedir do jeito certo, segundo a palavra de Deus. Veja, não é pecado você pedir pelas suas necessidades. Nós aprendemos isso aqui no Sermão do Monte. Mas veja que faltam pedidos espirituais. Vocês concordam, irmãos? Nós estamos orando por muitas coisas materiais, nós estamos assim, muito preocupados com a terra, com o mundo, mas falta pedido espiritual. É muito comum você encontrar um cristão e falar assim: eu quero esse ano conseguir a promoção. Eu estou estudando para um concurso, eu quero passar no concurso. Eu quero saúde, vencer esse problema que está difícil. Tudo isso é bom. Mas onde estão os pedidos espirituais? Como eu falei no começo desse culto, eu quero me parecer mais com Jesus. Eu quero deixar de ser um crente morno, que Deus diz na sua palavra que Ele vomita da boca. Eu não quero ser vomitado por Deus. Eu não quero ficar cocheando em 2 pensamentos, uma linguagem bíblica. Estou lá e tocar o pé em 2 canoas. Estou no mundo e estou fora. Não, eu quero estar com Deus. Eu quero parar de cair nos meus pecados. Eu quero abandonar pecados da minha mocidade e andar com Deus. Onde estão os pedidos espirituais da sua vida? Isso diz muito sobre a sua fé. Porque se Deus é apenas um meio para eu ser feliz e satisfeito e confortável, meus pedidos são materialistas, imediatistas, mundanos. Mas quando Deus é de fato o meu Senhor, e o que importa antes do meu conforto é agradá-lo, os meus pedidos são espirituais. Porque quando você pede para Deus: Senhor, me molda. Já viu alguém assim passando a lixa numa peça para tirar as imperfeições? É claro que aquilo é um objeto inanimado, mas em nós dói. A figura que Jeremias vê do vaso que se quebra na mão do oleiro, cai lá, e o oleiro pega o mesmo barro e volta a fazer um novo vaso. E Deus diz, numa pergunta retórica: não poderei fazer eu o mesmo que o oleiro faz com barro? Ó casa de Israel, não posso eu fazer convosco o mesmo que o oleiro fez? Pode ou não pode? Mas é bom ser amassado por Deus?
Mas quando nós fazemos pedidos espirituais, nós estamos desejando que Deus nos molde a sua vontade, e a verdadeira alegria está em fazer a vontade de Deus. Nós temos que renegar o falso evangelho, a pregação moderna, que apresenta Deus apenas como um mediador de fazer você realizado. A verdadeira alegria, o verdadeiro deleite está no Senhor. Outra coisa que o Senhor está nos ensinando aqui, quando pedimos algo a Deus, duas coisas que sempre devemos ter em mente é quem Deus é e quem nós somos. Nunca esqueça disso. Eu vou orar a Deus, tenha em mente quem Deus é e quem você é. Quantos absurdos, blasfemos você já ouviu das pessoas que estão orando e querendo mandar em Deus? Se alguém conhece minimamente algumas poucas páginas da Bíblia, ela vai ver que isso é pecado. Deus não é um serviçal ao seu comando. Deus é Deus. Ele, por graça, nos permite buscá-lo, mas ai de nós. Nunca se esqueça, os nossos pedidos não podem ser exigências. Jesus não está determinando para nós uma mentalidade de concessão de direitos. Tudo que você pedir, está querendo ficar rico, é só pedir, está vendo? Mateus capítulo 7, versículo 7 e 8. Faça tudo e Deus vai te dar. Isso aí, irmãos, você vai achar engraçado, mas quem é dos anos 90 como eu sou dos anos 80. Você vai lembrar que a Xuxa tinha essa teologia. Tudo o que eu quiser, o cara lá de cima, isso é a teologia do inferno. Porque ela nem chama Deus de Senhor. Ela está dizendo para uma geração que ela vai conquistar tudo que quiser, que o cara de cima vai dar. Primeiro, Deus não é cara, é soberano Senhor. Segundo, não é tudo que eu quiser não. É o que Ele quiser. Alguns de nós estão querendo viver a teologia da Xuxa. Que Deus te livre disso. Amém? Parece engraçado, mas não é a realidade em muitos lugares. Que Deus nos livre desta praga, porque o Evangelho genuíno diz, Ele é soberano e nós somos os seus servos. Nós temos que atentar para o sermão, para o terceiro aspecto aqui, no versículo 8 ainda, é que nós temos que atentar para o contexto do Sermão do Monte. Jesus não simplesmente fez uma pausa e falou, agora eu vou falar de outro assunto. Lembra? Capítulo e versículo foi inserido muitos anos depois, muitos séculos depois. Então Jesus está fazendo um ensino corrido, e nós temos que entender que há um contexto ali, de desafios espirituais que ele diz, agora você deve pedir para receber. Não pensa, porque nós estamos lendo esse texto e pensando assim, financio um carro novo ou não financio? Não é isso que os discípulos de Jesus estão pensando. Porque eles estão ouvindo uma série de ensinos, e agora eles ouvem sobre oração. Então esta oração está ligada aos ensinos que eles receberam. Dizendo, isto que eu estou falando a vocês, vocês podem pedir ao Pai, e vocês receberão. Um segundo aspecto aqui, irmãos, de versículos 9 a 11. Pode passar, filho, por favor. Vamos ler os versículos 9 a 11 juntos? Vamos lá. Ou qual... E o que Jesus ensina aqui em segundo aspecto é, você deve orar, porque o Senhor é um bom Pai. Orem confiantes na bondade do Pai. E veja que Jesus usa uma analogia, um exemplo, uma comparação. Ele diz, olha, vocês são maus, mas nenhum de vocês, porque é mau, o filho chega perto e diz, pai, estou com fome. Você pega um pedaço de pedra e fala, mastiga isso, moleque. Eu sei que tem exceções, talvez você pense nessa, mas é claro que Jesus está usando um exemplo comum. Eu sei que há pais muito maus, há coisas que nos chocam, mas via de regra nós sabemos dar coisas boas aos nossos filhos. Aliás, a maioria de nós aqui já fez concessões, já abdicou de si para dar para os seus filhos, ou não? Todo mundo aqui já deixou de comprar alguma coisa para o seu filho ter uma roupa. Ou já partilhou assim a proteína, a mistura, como fala aqui em São Paulo, para que o teu filho tivesse mais e pudesse comer. Diz, não, depois eu me viro, eu faço alguma coisa, pelo menos come aí, menino. Então o que o Senhor está dizendo para nós? Primeiro, o nosso Pai é bom. Porque nós temos lampejos desta bondade que Deus compartilhou conosco. Pais e mães sabem o que é amar e cuidar de um filho. Ele diz, vocês, maculados pelo pecado, maus, dão coisas boas.
O Pai de vocês é bom. Por isso que Jesus nos ensinara alguns trechos atrás, que nós devemos orar na oração do Pai Nosso e chamar Deus de Pai. Nós não estamos perdidos, desorientados, entregues à própria sorte. Há um Pai que vela por nós. Há um Pai que nos contempla. Então você pode orar, porque você não está orando a uma divindade carrancuda, como imaginavam os antigos. Dependendo do humor dos deuses, eles nos responderão. Como estão os deuses hoje? Será que eles querem nos responder? Não, nós oramos a um Pai. E nós aprendemos aqui na oração do Pai Nosso, que isto é extraordinário. Porque as religiões, de modo geral, não atribuem esta figura a Deus. Mas Deus, ao cristianismo, Ele é Pai. O nosso Pai é bom. O nosso Pai é perfeito. O nosso Pai é misericordioso. O nosso Pai conhece as nossas necessidades. O nosso Pai conhece profundamente os seus filhos. O nosso Pai é bondoso e a sua bondade não se altera pelo seu humor. A sua bondade não se altera quando eu me altero. Deus é sempre bom porque é o seu caráter, o seu atributo, a sua grandeza, e aprove o Senhor ser bom eternamente. Então, cristão, se levante, reacenda a chama da perseverança em oração, porque o seu Pai é bom. Você pode bater, você pode pedir, você pode buscar, porque o seu Pai é bom. Não tenha medo de falar com o seu Pai. Quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Segundo, nesse ponto, quando você for orar, foque no caráter de Deus e nos seus atributos. Não olhe para si, não olhe para você, olhe para Deus. Eu li um livro há muito tempo, eu tentei reproduzir a frase e buscar, mas eu não lembro agora. O autor dizia mais ou menos assim: quando eu vou orar, se eu olho para mim, eu me desespero. Eu olho para a minha fraqueza, pela minha falta de fé, pelas minhas dúvidas. Quantos de nós aqui já dobrou o joelho para orar e a mente ficou assim, a 1000 por hora? Muitas coisas vieram à cabeça. Às vezes acontece com alguns de nós pecadores como eu, nós vamos orar e a gente começa a colocar os motivos de oração, e aqueles motivos trazem tristeza ao coração. Você foi orar para passar um tempo com Deus e aquilo entristeceu. Oh Senhor, tem misericórdia. Nós somos fracos. E aí este autor diz, quando eu vou orar, se eu olhar para mim, eu me desespero. Mas se eu olhar para aquele que é o meu papai, ele usava essa expressão, aquele que é o meu pai, então eu tenho esperança, porque o meu pai ouve orações, ele é bom e responde com misericórdia. Quando você for orar, olhe para a bondade de Deus, olhe para a misericórdia. Nenhum de nós merecia estar aqui. Nenhum de nós era para ter aproveitado. Ah, pastor, mas meu fim de ano não foi tão bom quanto eu gostaria. Não era nem para você ter fim de ano. Ah, mas os meus feriados, não era nem para estar aqui. É isso, eu que estou inventando? A palavra de Deus diz, o profeta diz, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, e ela é a causa de nós não sermos consumidos. Celebramos a cruz aqui. Você esqueceu que a cruz era para nós? Que a condenação eterna pairava sobre nós, antes de Jesus receber sobre ele o cálice da ira de Deus e dizer, está consumado? Então, tudo que nós usufruímos é graça, é misericórdia. E um terceiro aspecto aqui, neste ponto, o Pai não lhe dará tudo. Guarde essa frase. O Pai não lhe dará tudo, mas tudo que Ele lhe dará é bom. O Pai não dará tudo o que você quer. Eu disse no início, Deus não é inconsequente. As crianças fazem pedidos a nós assim, que a gente dá risada antes de dizer não, né? Papai, me dá uma moto. Queria pilotar uma moto. Só tem 5 anos, rapaz. Como é que você vai pilotar uma moto? Na cabeça dele, ele acha que vai ser uma aventura. O Pai não lhe dará tudo o que você quer, mas tudo o que Ele lhe dará será bom. O Pai Celestial não desapontará os seus filhos. Todavia, isso não significa que Ele lhes dará sempre tudo quanto eles pedem. Significa que Ele não lhes dará aquilo que lhes seja prejudicial. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles... Eu vou, os irmãos repetem, vamos lá. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito.
Romanos 8, 28. Tudo que Deus faz para a sua glória e por misericórdia, para o bem do seu povo. Lá em Salmos 31, 19 diz: como é grande a tua bondade, que reservaste aos que te temem, do qual usas perante os filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam. Nós temos visto a bondade de Deus. Nós temos visto a bondade de Deus. Salmo 23 diz: certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Tem dia que eu e você estamos com a visão meio míope. A gente não percebe. Mas talvez você não perceba porque o nosso coração avalia por aquilo que nós não conquistamos. Mas se nós retrocedermos um pouco e entendermos que o fato de estar vivo é bondade de Deus, de ter uma família à nossa volta, o pão nosso de cada dia o Senhor nos deu, o teto sobre a cabeça, lembra o que Jesus ensinou? A veste que nos cobre é fruto da bondade de Deus. Aí então o nosso coração se alegra e diz: eu tenho mais do que mereço, o meu pai é bom. Eu sei que alguns de nós não têm a referência de um bom pai terreno, não é? Alguns de nós talvez tenham vivido histórias dolorosas, tristes, angustiantes, mas não se apegue a isso. Lembra que o seu Pai Celestial sobrepuja tudo isso. É um Pai bondoso, é um Pai de amor. Não somos órfãos, nós temos um Pai. Não estamos à própria sorte, nós temos um Pai. Não estamos vivendo como filhos desorientados, nós temos um Pai. E este Pai é perfeito. Louvado seja Deus. Por último, irmãos, vamos ler agora o versículo 12 todos juntos. Tudo quanto... Veja, esse texto parece, em certo sentido, um pouco desconexo, porque o assunto é oração. E agora Jesus dá um passo para a prática. Os discípulos que estão ouvindo aquela série de ensinamentos e que devem orar sobre isso, precisam praticar. Mas de fato, isto é particular da vida cristã. Tudo que nós aprendemos, ouvimos, tem que redundar, se converter em prática na vida. As boas obras, nenhum salvo, nós já aprendemos isso aqui, ninguém é salvo por boas obras. Concorda, irmãos? Sim ou não? Senão vai voltar para a classe de novos lá com o presbítero Cláudio. Ninguém é salvo pelas obras. O homem não é justificado pelas obras. Ninguém é salvo por isso. Mas todo salvo precisa, deve ter na sua vida boas obras. Ninguém é salvo por boas obras, mas todo salvo tem boas obras. Olha o que o Senhor está dizendo aqui, isso é chamado de regra de ouro. Por isso eu escrevi ali: tenham práticas de boas obras, a regra de ouro. Esta regra de ouro é encontrada em pensadores até anteriores a Jesus, em filósofos, perpassa muita gente. Só que a regra era um pouquinho diferente, era o contrário. Ela dizia assim: não faça nada de mal a alguém que você não quer que faça a você. Parece, mas não é a mesma coisa. Não faça nada de mal que você não queira que faça com você. Não brigue com ninguém, não xingue, não fale nada. Por exemplo, a gente tem uma coisa na cultura brasileira, se tem um negócio que Jesus tem que trabalhar em mim, é essa coisa que a gente não respeita o lugar, a paz do outro. Então o pessoal abre o máximo que puder no escapamento da moto para fazer barulho mesmo, não importa se você tem uma pessoa doente na sua casa, se tem um bebê, eles querem fazer barulho, atrapalhar. Alguém vai lá nessa festa de fim de ano, ao invés de ele ouvir a música para ele põe estridente porque ele quer que todo mundo ouça. Ele não quer apenas ele ficar contaminado por aquele churume que está saindo lá, ele quer que todo mundo se prejudique. E veja que quanto mais alto o volume, pior é o gosto musical, não é verdade? E veja, pode parecer isso, olha, não faça mal aos outros, mas o que Jesus diz é o contrário. Ele diz assim: tudo que você querer de bem, tudo que você quiser, melhor dizendo, de bem, tudo que você desejar de coisa boa, faça outro. Olha o versículo aqui que ele está dizendo: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei o vós também a eles. Porque esta é a lei e os profetas. A regra de ouro que as pessoas usavam, que a filosofia usou, ela é passiva. Ela diz: olha, não vá perturbar ninguém se você não quer ser perturbado. Não prejudique ninguém se você não quer ser prejudicado. Mas Jesus inverte isso. Ele diz:
faça o bem que você quer receber. Tenha a proatividade e a iniciativa de, na sua vida, fazer o bem a outrem quando você quer receber este bem. E aí vem algumas perguntas para nós aqui. Você faz ao seu próximo aquilo que deseja que lhe façam? Você faz? Você tem essa iniciativa? O ensino de Jesus é positivo, ele é abrangente, porque, veja, tem muita coisa que eu e você podemos fazer. Inúmeras coisas. Veja, essa regra prática na vida mudaria tanta coisa no nosso cristianismo. Mexe com a aplicação da nossa fé. Porque se tem uma coisa que pouco a pouco assim vai minando a comunhão de igrejas, eu já vi isso acontecer em muitos lugares, e ore sempre para Deus nos preservar, começa assim, ó, uma pequena fagulha de fazer, mas fulano não me ligou, mas Beltrano não veio aqui, mas convidaram todo mundo menos eu, aí você começa a ficar florzinha de Jesus, né? Não, porque ninguém olha para mim. Ai, misericórdia. Os crentes do passado morrendo em arena, comido por leão, e você lamentando porque não estenderam a mão para você, olha só. A gente começa, isso vai virando uma amargura, vai crescendo, vai crescendo. Por que a gente não pega isso e diz assim, ninguém me ligou, então hoje eu vou pegar a minha manhã de folga e vou ligar para 10 irmãos da igreja, porque o que eu quero que faça para mim, vou fazer para outros. Meu irmão, bom dia, tudo bem? Eu só liguei para te dizer um versículo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito, Romanos 8:28, Deus abençoe sua vida e a sua semana, amém. Liga para o segundo, liga para o terceiro, no 10º você já não está mais reclamando daquilo que não fizeram para você. Eu gostaria, faça. Você gostaria, faça a alguém. Eu gostaria que me tratassem com respeito. Que tal você se tornar uma pessoa respeitosa? Se nós aplicássemos esse sentido, essa prática na vida, nós seríamos transformados em muitas coisas. Você não gostaria assim de ser surpreendido? Eu ouvi um pastor uma vez, pastor Jeremias Pereira, ele dizia que ele doava roupa e colocava dinheiro para as pessoas acharem na roupa que ele ia doar, para que alguém fosse abençoado sem nem ele saber quem era. O que nós pensamos na hora? Por que eu não achei esse casaco, Senhor? Por que nós não pensamos em ser generosos? Ah, pastor, as coisas estão tão difíceis. Mas generosidade não tem a ver com quanto nós temos na mão, mas com o que há no coração. Alguma coisa você pode partilhar. Calvino dizia que ninguém na igreja é tão pobre que não pode servir a outro. Por que a gente não pensa assim? Eu vou surpreender alguém que eu não tenho muita afinidade. Porque veja, surpreender quem eu tenho afinidade é bom, mas já está no script. É amigo. Troca coisinhas, mas surpreenda alguém aqui ó, que não tem afinidade. Olha para aquela pessoa e fala, amor, nós vamos comprar um presentinho, um mimo, como a gente chama aqui em São Paulo, nós vamos abençoar aquela pessoa. Ela vai para casa, a pessoa vai se sentir surpresa. Alguém um dia pode me surpreender, mas enquanto não me surpreendam, eu vou surpreender. Eu vou fazer o bem a alguém. Eu gostaria que as pessoas me perguntassem como eu estou e orassem por mim. Então comece perguntando como as pessoas estão e ore por elas. Veja que Jesus vai dizer que isso resume a lei e os profetas. É claro que você tem que ter atenção a interpretar isso. Jesus não está dizendo que esta prática resume tudo que nós temos como obra de redenção, como anúncio do Evangelho. E aliás, nenhum de nós é capaz de cumprir isso. Nós precisamos do Senhor. Mas o que Deus está dizendo, pela sua palavra, é que todos aqueles inúmeros mandamentos, a gente sabe que os judeus tinham mais de 600, porque eles iam fazendo ramificações dos mandamentos de Deus, acréscimos, interpretações, tradições, eles tinham mais de 600. Você imaginou chegar aqui, ó, bem-vindo à nossa igreja, toma aí um calhamaço com 600 mandamentos para você cumprir. Jesus diz, sabe como é que se resume a lei e os profetas? Faça o bem às pessoas que você quer que faça para você. Cuide das pessoas como você gostaria de ser cuidado. Irmãos, nós já vivemos isso. Nós queremos contar para você que às vezes meio ferido, no movimento Deus te cura. Que às vezes faltando alguma coisa, quando você vai servir alguém, Deus repõe. Que às vezes quando você está mais necessitado, mas tem um ato de generosidade, é lá que Deus te dá. Porque Deus prova a nossa vida e vê que quando a gente dá, é que a gente recebe. Melhor é dar do que receber. Quando nós diminuímos, irmãos, é ali que o Senhor cresce. Quando eu estou querendo ser grande demais, notado, percebido, ter atenção, o foco sobre mim, é ali que Jesus desaparece. Mas quando eu diminuo, é que o Senhor cresce. Quando eu me glorio na cruz de Cristo, é que o Senhor aparece. É ali que eu pratico o bem. Faça o bem. Sejam agentes do bem. Veja só, irmãos. Eu ouvi uma frase. Eu achei um pouco triste, mas essas coisas de internet, essas frasezinhas que aparecem em rede social, mas a pessoa falava assim, não pregue sobre a condenação do inferno para os outros,
quando você contribui para que a vida delas seja um inferno. É meio cômico e forte ao mesmo tempo, não é? Como é que eu vou pregar o evangelho se eu não sou alguém que contribui para que elas vejam um pouco do céu? Para que elas vejam da graça de Jesus? Veja, como alguém que ora, reconhece a bondade do Pai, não é capaz de partilhar a bondade com os outros. Lembra o começo? Se você é um filho só interessado no que ele pode dar, você está sempre esperando dos outros. Não, mas não me deram, não fizeram. Quando você entende que o nosso Deus se doou, pensaram o pessoal que Jesus veio para receber? Mimo, louros, aplausos. Ele falou, não, o Filho do Homem veio para servir, não para ser servido. Ele veio para dar a sua vida em resgate de muitos. Quando nós entendemos quem é o nosso Cristo, nós não estamos com a prerrogativa de dizer, o que eu vou receber? Qual vai ser o meu benefício? Qual é a minha parte? Não, a gente está dizendo, como eu posso doar? Como eu posso servir? Como eu posso dedicar minha vida por Cristo? Como eu posso abençoar você, irmão? Como nós podemos contribuir? Então, se você recebeu a bondade de Deus e entendeu o Evangelho, você partilha a bondade, você partilha a misericórdia. E aqui um aspecto ainda. Nesse caso, o eu precisa ser mortificado. O eu precisa ser. Porque nós temos a mentalidade de troca. Geralmente, a nossa gratidão está ligada ao quanto nós recebemos. Ah, mas ninguém me dá nada. Já ouviu esse conselho na família? Ih, rapaz, não pensa em ninguém, ninguém pensa em você. Não é isso? É isso que a Bíblia está dizendo aqui? Faça para o outro o bem que você gostaria de ter. E uma coisa que nós esquecemos, quem que retribui o crente? É Deus. Então, se eu estou fazendo o bem para um ingrato, quem que vai retribuir para mim? Você está pensando na conta do irmão? Da pessoa? Não, irmão. Lembra que Deus é que retribui. Deus não se equivoca, a contabilidade dele não erra. Deus não esquece o dia que você fez o bem. Deus está vendo. Deus está contemplando. Então não se preocupe com os outros, se preocupe naquele que vê. Aliás, aprendemos no Sermão do Monte, se você der com a mão direita, não toque trombeta com a esquerda. Sabe que Deus vê. Nós precisamos mortificar a nossa carne, o nosso eu. Mata, Senhor, o nosso desejo, o nosso coração. A nossa humanidade caída, que se inclina para essa troca de favores. E quarto e último aqui nesse ponto, nós precisamos da cruz para colocar esse mandamento em prática. Nós precisamos da cruz. Precisamos de Jesus. Isso não é lei e os profetas resumido ao Antigo Testamento. Mas na cruz nós morremos. Olhe para a Bíblia. Olhe para o texto santo que você está lendo. Homens que se doaram, apanharam, sofreram. Não tinham sua vida por preciosa. Naufrágio, fome, perseguição, afronta, humilhação. Por quê? Por causa de pessoas. Paulo diz, por esta causa me ponho de joelho diante de Deus, por vós, pela igreja, sofrendo, indo para um lugar, sabendo que ia sofrer, predito por Deus. E ele diz, eu vou pelo Evangelho. Quantos de nós está disposto a sofrer pelo Evangelho, pela igreja, pelo testemunho cristão? Não, irmãos, nós não queremos sofrer. Nós não queremos, a gente só quer ganhar. Precisamos morrer, e morrer na cruz. A cruz é o nosso símbolo. O nosso símbolo não é um louro, não é uma coroa, não é um troféu. O nosso símbolo é uma cruz. Mostra que lá o nosso Senhor morreu, e cada um de nós, segundo Romanos 6, nós estamos mortos com Cristo, com Ele crucificados. Gálatas 2:20, de modo que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Morremos com Jesus. Irmãos, para a gente concluir, ore com intencionalidade, ore com perseverança, ore com intensidade, não esmoreça. Ore hoje para que Deus reacenda a chama no seu coração. Enquanto eu preparava esse sermão, eu lembrava de algumas coisas que eu deixei de orar. Familiares meus que eu já fui fervoroso em pedir a Deus que os salvasse. E com o tempo eu fui deixando de orar. Eles não deixaram de ser necessitados de salvação. O meu coração se esfriou. Ore com intenção. Ore com dedicação. Ore com perseverança. Não esmoreça. Ore mais. Peça. Busque. Lembre-se que há promessa de resposta. Lembre-se do caráter bondoso do seu Pai. Lembre-se do caráter bondoso de Deus. Por último, ame as pessoas, sirva as pessoas com bondade e misericórdia, em amor.
Faça o bem que você gostaria de receber. Nós estamos hoje aqui em mais ou menos umas 150 pessoas, pela conta das cadeiras, um pouco mais talvez. Você já pensou se cada um de nós saísse daqui decidido a fazer o bem a alguém que gostaria de receber? Aquilo que você pode alcançar. Não estou pedindo para ninguém doar um iate para o outro, não. Mas um pequeno bem que você gostaria de receber. Talvez na segunda-feira que o trabalho retorna, um versículo bíblico em cima da mesa com um chocolatinho lá dizendo: Deus abençoe você. Ou uma oração, ou um gesto, ou uma generosidade, ou qualquer outra coisa. Ou um pedido, ou uma mensagem pedindo perdão, ou uma fala de encorajamento. Você está vendo um monte de gente servindo aqui na igreja, talvez você nunca deu uma palavra de encorajamento. Você chega aqui, está tudo arrumadinho, você vai embora, o pessoal vai arrumar, vai organizar, gente que cuida dos seus filhos, dos adolescentes, dos jovens, uma palavra de encorajamento, de ânimo, fazer o bem a alguém, faça o bem, fale do amor de Deus. Se nós sairmos daqui, a próxima semana será mudada em Mairink região, porque todo mundo decidiu fazer o bem, pensando, dizendo: olha, o que eu gostaria que fizesse para mim, eu vou fazer para o outro. É claro que o contrário é verdade, eu também não gostaria que fizesse, eu não irei fazê-lo, isso é uma forma de bem, mas é que Jesus coloca um mandamento ativo, com intenção. Que Deus nos ajude a cumprir a sua palavra, que Deus nos ajude, peça, busque, bata, o Senhor responderá. Amém? Vamos ficar de pé para orar, meus irmãos? Obrigado a Deus, porque és o nosso Pai de amor, és o nosso Pai de misericórdia, e nós temos essa alegria, este privilégio, de falar a um Pai que nos ouve, que nos contempla, que vê a nossa vida. Ai de nós, Senhor, nós estaríamos perdidos se fôssemos entregues ao próprio coração. Por favor, bom Deus, reanima o nosso coração, levanta o nosso ânimo, para que a gente possa, mais uma vez, orar, sem esmorecer, pedir, insistentemente, buscar e bater, porque há uma promessa que nós seremos ouvidos. É aquele que prometeu não mente, nós sabemos que o Senhor é verdadeiro e fiel, mas lembra, os nossos corações tão fracos, quando contemplamos as situações, esmorecemos, Deus, fraquejamos. Por favor, nos ajude. Lembra o nosso coração, como hoje fomos lembrados pela palavra, que o Senhor é um Pai de amor, um Pai de misericórdia, um Pai que não nos deixa, que não nos abandona, um Pai que vê as nossas necessidades e que antes que a palavra nos saia à boca, o Senhor já conhece. É um Pai que criou os pássaros, os lírios do campo, é o mesmo que nos veste, que cuida de nós, que dá o pão de cada dia, que se importa conosco. Perdoa pelas vezes que nós não entendemos isso, ou que não agradecemos por este cuidado do Senhor. Oh Deus, ajuda a nossa vida, para que a gente possa colocar em prática, para que a gente possa, de fato, viver as boas obras em amor, em misericórdia, em cuidado. Coloca nos nossos corações aqui, Deus, que agora oramos, pensamentos, sabedoria e estratégia para fazer o bem. Como nós podemos abençoar a vida de alguém? Deus, faça isso conosco, nos faça cristãos na prática. Nós não queremos apenas ouvir, como o Tiago diz, negligentes, mas praticantes operosos, uma igreja que vive o Evangelho, fora das paredes, fora dos arredores do templo. Nos ajude, Senhor. Celebraremos o sacramento, a ceia do Senhor. Que alegria, que privilégio temos, Pai. Sê conosco, ó Deus, em nome de Jesus.